Boa noite e bem-vindos à edição 18 do nosso programa À Mesa do Restaurante. Hoje connosco recebemos o basquetebol, modalidade que após vários anos volta a tomar pela mão do Basquete Clube de Tomar. Clube fundado no ano 2017 e hoje como convidados temos o treinador atual, José Rosado, o presidente, Alcino Gonçalves, e o antigo atleta, Hélder Henriques, que é o atual vereador da Câmara Municipal de Tomar. Boa noite aos três e sejam bem-vindos à nossa emissão. Boa noite. Estamos à mesa com mais uma modalidade, desta feita uma modalidade de desporto coletivo, o basquetebol, e portanto é este confronto entre o passado, o presente e o futuro que vamos mais uma vez aqui debater. Boa noite aos três. Começamos pelo Hélder Henriques, que é talvez a pessoa que poderá começar por nos explicar como é que começa o basquetebol em Tomar. Ora bem, nós começámos... há 40 anos, não é? Sim, há cerca de 40 anos, ou mais de 40 anos, na Escola Industrial e Comercial de Tomar, através dos nossos professores de Educação Física, que viam em nós o perfil adequado para formarmos uma equipa. Daí, ter altura, ter complexão física, ter capacidade de destreza, era uma das condições essenciais para que pudéssemos ingressar na formação dessa equipa. Daí, mais tarde, depois, com a hipótese de irmos para um clube da terra, surgiu o Sporting Tomar, concretamente aqui em Tomar, foi o que aconteceu connosco. Saímos da Escola Industrial e Comercial e ingressámos depois no Sporting Tomar e formámos equipa, aqueles que vieram da escola... Estamos a falar nos anos? Nos anos 70, finais dos anos 70. Portanto, 75, 76, 77, 78, por aí adiante. Juntamente com outros colegas que vieram dos outros estabelecimentos de ensino, do antigo liceu e do Colégio Nuno Álvares. Diz-me só uma coisa, Hélder, como é que tu recebes a notícia do reativar desta modalidade aqui em Tomar? Olha, é com muito agrado, porque, em boa verdade, sabia que o basquetebol tinha perdido continuidade a partir aí dos anos 80, porque, portanto, deixámos de ouvir falar nele. O clube que apostou no basquetebol, na verdade, foi o Sporting Tomar, e perdeu-se de um momento para o outro. E é com muito agrado, muita satisfação que vejo reativar uma modalidade que me está no coração e que eu mexia com muita intensidade. E entre o Alcino e o José Rosado. Como é que surge a ideia, o que é que aconteceu para que vocês, entretanto, tenham feito esta força para a reativação do basquetebol? Olha, no meu caso pessoal sou apanhado. Fui apanhado porquê? Porque o meu filho gosta de basquetebol, mas não era praticante inicialmente de basquetebol, como estava no ginásio, Clube de Tomar, nos trampolins, e a dado passo diz que realmente a vida dele não era trampolins e que queria outra modalidade. Gostava de basquetebol. Que idade é que tinha o teu filho na altura? 6 ou 7. Estamos a falar em 2017, não é? Não, muito antes disso. Muito antes. Talvez aí por 2013, talvez, penso eu. Até antes, e entretanto havia aí já o núcleo sportinguista de Tomar com o movimento, na qual o Rosado já estava integrado, e eu desconhecia, embora tivesse praticado a modalidade também já há 40 e poucos anos, e obviamente que incentivei a ir. Quem levou acabou por ser até a minha mulher, e foi um bichinho que ficou. Portanto, até hoje ele ainda se mantém. E claro, contrariamente ao que meu pai fez, que nunca assistiu a um treino meu, estou a mentir. Ultimamente ele está cá em Tomar por razões de saúde, e foi exatamente, foi ver o neto, coisa que nunca tinha visto o filho. De qualquer forma, quanto à modalidade, surge. Tu que és um homem do handball, segundo... Passei precisamente, olha, à semelhança do Sporting Tomar, que também terminou com a modalidade. Joguei no Lessa Futebol Clube, iniciei no basquetebol, mas por acabarem com a modalidade também nos anos 80, acabei por me dedicar depois ao handball.
Foi uma modalidade que restou lá no clube. Quanto ao basquete cá em Tomar, acabei por me ligar, por acompanhar precisamente o meu filho, e fui vendo o desenvolvimento primeiro no Núcleo Sportingista de Tomar e quando decidido na fundação do Clube de Raiz, desde o primeiro momento. Como é que está essa fusão entre o Núcleo Sportingista e agora o basquete? Não se está a fusão. Por motivos que são alheios, se calhar, até à questão do programa, chegámos à conclusão que o projeto de basquetebol dentro de um núcleo sportinguista de Tomar, que também ele é em crise, poderia, de algum modo, colocar também em causa a continuidade do projeto. Nesse sentido, fomos levados a levar um projeto de raiz. E assim aconteceu no dia 27 de janeiro de 2017, que criámos precisamente este Quem clube. é que foram as principais figuras para no esse fundo, projeto? quem formalizou fomos três, o Luís Azevedo, o António Castro e eu, mas já na altura tínhamos bastantes pessoas ligadas à modalidade e ao projeto. Ao fim e ao cabo foi uma formalização de um projeto que está agora a ter continuidade comigo, mas que foi assim que nasceu de facto. Ou seja, Alcina, aproveitam aquilo que o núcleo sportinguista tinha de melhor, e aí entra o Zé Rosado, e depois continuam com essa parte. Até recuo mais um bocadinho, contando a história toda. Eu, na altura, quando estava no Politécnico, juntava aí uma malta para fazer umas jogatanas de basquetebol e recorremos os clubes todos da cidade. Estamos a falar para aí 2005, 2006, o clube que aceitou, na altura falámos com o Sporting de Tomar, que é o clube fundador até da Associação de Basquetebol de Santarém, um dos clubes fundadores, em 76, falámos com eles e na altura o presidente disse que não, isto, temos o hóquei, temos outras modalidades, não há hipótese de haver basquetebol. Então falámos com o Ginásio Clube de Tomar, só que sempre esse era um projeto que estava condenado à partida porque era só malta do Politécnico mais velha, não havia a base que sustentasse aquilo. A formação, portanto, foi um projeto que corremos no Campeonato Nacional CNB2, Nacional 2, mas durou o tempo que andámos a estudar. Diz-me só uma coisa, tu como treinadora tiraste formação para poderes ter... Exatamente, depois continuando isto depois acabou, como é óbvio. A minha vida profissional está ligada ao Politécnico, não tem nada a ver com a parte de treinador, nem pouco mais ou menos, desportiva, mas surgiu a hipótese, na altura ainda no Ginásio Clube de Tomar, uma equipa de desporto escolar do professor Jorge Evaristo, que é uma das referências da nossa modalidade na nossa cidade e que também o Helder conhece certamente. Tinha uma equipa de desporto escolar e os miúdos, aquilo chegou a uma altura, eram para aí 12, 15 miúdos que queriam a modalidade e que trabalhavam no desporto escolar para aquilo. E acreditou-se muito naquele projeto e foi com base nessa equipa que surgiu então o núcleo sportinguista, neste caso, juntar-se ali no núcleo sportinguista, ainda na altura com o apoio do Luís Boavida, que também nos deu uma grande ajuda no início, e formar essa equipa. E depois que essa equipa faz o percurso todo da formação e chega praticamente juntos à idade sénior. Não faz o percurso todo, que é engraçado. Eles começam em sub-12 com o professor Evaristo, sub-14 e só entram em sub-16 em competição a sério. Ou seja, entram a meio já do que é normal. Mas conseguem fazer uma boa campanha, vão até sub-18, vão até aos séniores, depois há a tal história de irem para as universidades, mas conseguem fazer um percurso muito engraçado. Eles ficaram em terceiro lugar da Final Four logo no primeiro ano do escalão, primeira vez que participo, que foi muito bom, e por competição logo no Nacional, na Taça Nacional, logo a seguir, foram campeões da Taça Regional logo nesse ano. Portanto, foi assim um boom que deu. Nesta altura, a sucessão. Quais são os escalões que estás a treinar, João? José, desculpa. Eu estou com o sub-16 neste momento, sub-16, equipa de sub-16, mas estamos desde a base, lá está, aqui o projeto é diferente, temos sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, temos uma equipa sub-19 feminina, temos mais dificuldade na vertente feminina, mas estamos a conseguir neste momento, o Alcina até pode falar melhor,
ter cada vez mais miúdas, porque elas vão... Vocês têm mais em uma conjunto. boa ligação com a parte escolar também, com o desporto escolar. Porque nós, desde o nosso tempo, Hélder, já lá vão muitos anos, que o basquete é sempre uma das modalidades preferidas dos miúdos na escola, não é? E continua a ser. Sem dúvida. Portanto, será muito importante vocês também tirarem um pouco a base foi dessa situação. A base disto tudo começou no desporto escolar. E depois, claro, me motivei depois a tirar o tal curso de treinador, de grau 1 que eu tenho. Já estou a ponderar o grau 2, portanto, continuar por aí fora, porque o projeto assim o exige também. Mas sim, tem que haver sempre esta ligação à escola, e é o que se vê nos clubes aqui à volta, há muita ligação. Por exemplo, o Torres Novas, que é conhecido, os treinadores são professores de desporto escolar, portanto os miúdos treinam praticamente todos os dias, têm muitas horas, aproveitam essa hora da escola para treinar mais um pouco. O responsável do basquete de Torres Novas é tomarense. Precisamente. Alcino, neste momento, em termos de atletas, como é que está o Neste momento basquete? Temos, a nível federado, 62 atletas inscritos. Estamos com praticantes com cerca de 90, entre os quais, embora praticados, mas não inscritos, há alguns alunos do Politécnico que estão a vir até nós e que nós queremos, obviamente, acarinhar primeiro, porque são pessoas, na sua maioria, que estão fora, alguns até oriundos de países PALOP, mas que, vindo a tomar e sendo adeptos da modalidade, não podíamos deixar de fora, porque não podem andar a treinar e a jogar ao ar livre, obviamente. Acerca disso, temos também perspectivado um protocolo com o Politécnico, porque há um fenómeno muito curioso ao nível do país inteiro, na modalidade, e não só nesta como noutras, que normalmente os clubes formadores, quando os atletas atingem a maioridade, acabam por sair do clube onde são formados e vão para os grandes núcleos onde há ensino universitário. Curiosamente, aqui em Tomar, o Politécnico também tem muitos atletas e interessados e ex-praticantes que... Isto é mais ou menos a imagem dos Estados Unidos, não é? Portanto, essa vertente escolar com o basquetebol há uma ligação muito grande, não é? Nós cá não. Curiosamente, mas era importante que isso pudesse acontecer, não é? Exatamente, e é isso que esse protocolo à partida visará. Porquê? Porque os núcleos universitários do país acabam por ter equipas séniores e não se preocupam, nem precisam de se preocupar com a formação, porque chegam-lhes atletas já formados. Não é? Tomar também pode aproveitar, e bem, esses atletas que vêm até nós, e muitos deles também com alguma escola. Mas o vosso objetivo é justamente pegar na formação para um dia chegarem aos séniores? Para um dia chegarmos ao sénios. Está no nosso escopo de fundação, que a nossa função como associação é dinamizar a modalidade, fomentar a formação e inscrever em todos os escalões que nos seja possível acompanhar em competição. Agora, obviamente, não podemos começar uma casa pelo telhado, embora, por exemplo, neste momento seria relativamente fácil termos uma equipa sénior. Nestes últimos anos, estás feliz, há muito mais miúdos a aderir ao basquetebol? É um caminho que se está a percorrer. É um caminho que se está a percorrer, diria que em termos percentuais estaríamos se calhar a 50%. Eu digo isto porque Tomar, como todos nós sabemos, é uma cidade do hóquei e do futebol sobretudo, não é? Não só, nós normalmente temos uma visão um bocado restrita, tem uma oferta muito superior àquilo que normalmente as pessoas têm. Se nós formos ver, desde o Ginásio Clube, com um trabalho profícuo, imenso e reconhecido. Temos chegado a essa conclusão, Alcino, neste programa, justamente. Desculpa? Temos chegado a essa conclusão justamente neste programa. Precisamente. E os tomarenses não têm a noção da formação e da diversidade formativa e de atividades esportivas que existem e que são fomentadas e apoiadas. A questão é, se nós começarmos a ver para uma cidade com 40 mil habitantes, aproximadamente, aquilo que há de oferta, há uma dispersão bastante grande que também justifica, em parte, as tomadas de decisão dos pais em colocarem os miúdos. E é gradativo. Começam sempre pela ginástica e muitos fazem ali carreira, também pelo futebol, é certo, pelo hóquei, que é quase obrigatório na cidade, mas também temos desde o ping-pong ao tiro com arco, imenso, o hip-hop, imenso. Quando há a pergunta que me faz relativamente àquilo que é a nossa perspectiva, em termos de formação e de divulgação, foi
primordial foco dado à questão do ensino, precisamente, quer do desporto escolar, quer da atividade física ao nível escolar, e quanto mais baixo, melhor. Qual foi a estratégia adotada? Quando transita a responsabilidade das AECs, portanto, as atividades extracurriculares do Ministério da Educação para a Câmara, surge uma dificuldade à Câmara de, no imediato, quase, ter que implementar atividades extracurriculares por sua iniciativa. Obviamente que, quando nós assim o vimos ali uma oportunidade e apresentámos-nos como possíveis candidatos a protocolo, e assim foi entendido. Temos neste momento umas centenas de miúdos já com iniciação ao basquetebol nas escolas. Vantagem dessa atividade. A cidade de Tomar tem o seu território muito disperso e, a partir, por exemplo, das 17h30, os miúdos que vivem nas aldeias têm uma dificuldade extrema para dar continuidade à prática, porque não têm, a não ser que os pais assim consigam, um transporte assegurado, nem há, em termos logísticos, essa capacidade para o assegurar. O que, por um lado, é mau, porque perdem-se grandes valores. Não é? Agora, por outro lado, temos a possibilidade também de levar o basquetebol às escolas. E temos, neste momento, só num agrupamento, 100 e muitos miúdos divididos em 2 semestres. Portanto, no primeiro semestre, umas escolas, no segundo semestre, outras. No total, andará a rondar perto dos 300 alunos. São 300 miúdos que vão ter contacto com a modalidade. Alguns deles já começam a vir até nós. Temos uma índice de captação abaixo daquilo que era expectável, mas acho que é um projeto que deve ter continuidade à semelhança sem menosprezo das outras que também estão a ter. Claro. Quanto à atividade física, ainda há bem pouco tempo, esta semana, no agrupamento Nuno Santa Maria, desenvolveram um torneio de 3x3 de basquetebol que, sem ser muito divulgado, teve ali umas centenas de miúdos também a praticar, desde o 7º ano até o 12º, em que tiveram uma apetência extraordinária. Gostei imenso da dinâmica implementada. Obviamente que não pode, como já referiu o Rosado, deixar de ser o interesse do corpo docente. Enquanto nós não conseguirmos assegurar-nos que o corpo docente das escolas tenham a capacidade de entrar em contato connosco e estabelecer protocolos de desenvolvimento da modalidade, é impossível que a modalidade tenha o respectivo futuro assegurado. Sendo certo que, aos poucos, começamos a entrar também no conhecimento das pessoas e começam-nos a chegar a crianças, independentemente da modalidade. Deixa-me fazer só esta pergunta relativamente a isso, já vamos aqui novamente ao Hélder. Que há umas semanas atrás, quando estávamos a preparar uma emissão do Relato ao Quim Patins, fiquei durante bastante tempo a ver, aliás até ao fim do jogo, uma partida em que o Zé Rosado estava na altura com a sua equipa. O que eu pergunto é isto: não vi em lado algum a divulgação desse mesmo jogo, um sábado de manhã. Seria importante, foi um sábado de manhã, sim. Eu estava com o nosso diretor João, e foi uma das coisas que me questionei a mim próprio. Era importante também vocês divulgarem, e aliás, o José Rosado tem uma... O Rosado divulga, mas era importante divulgar mais a nível da cidade. Pois é uma grande peça que ainda temos a nível de comunicação. Eu digo isto honestamente e humildemente, porque, sendo um fã de desporto sobretudo, era importante, porque levar mais gente, a própria curiosidade em ver o jogo de basquete, porque mesmo na passada semana, quando fomos fazer o jogo também a Vila Franca, havia um jogo de júniores, que é realmente um jogo ao vivo de basquetebol, é espetacular, é praticado por grandes atletas e por bons atletas, é das modalidades que mais cativa um espectador. Portanto, é só esta nuance que eu acho que falta, é também vocês próprios também se mostrarem mais, aparecerem mais. Sim. É complicado aqui, lá está, nesta oferta toda, termos uma voz ativa, mas de facto temos que melhorar essa parte. Eu creio que a modalidade em si também tem esse problema a nível nacional, porque estamos aqui ao lado da Espanha, é campeã do mundo, ou está sempre nos Jogos Olímpicos, tem jogadores na NBA, nós aqui a 200 km de distância é o que é. Portanto, tivemos muitas dificuldades na altura em que a Liga Profissional terminou, e a visibilidade da modalidade em si restringia-se só a quem tinha a Sport TV às 2 da manhã, ver um joguinho da NBA. Portanto, isso está a começar a mudar, está a começar a aparecer
em canais de internet. A Federação está a transmitir muitos jogos, milhares de jogos. A própria RTP está a fazer uma aposta YouTube, novamente, direto, a própria RTP, canal aberto, como era antigamente o Canal 2, os jogos em diferido da NBA, e foi aí que eu comecei, por exemplo, comecei a gostar da modalidade, a ver esses jogos. Mas isso tem a ver com o caminho que o basquetebol fez e justamente com o treino da Liga, e agora vai ser aos poucos. Voltamos ao Hélder e mais ao basquete antigo, neste caso dos anos 70. E Hélder Henriques, lembra-se do 5 inicial do Sporting de Tomar em competição? Se calhar ainda lá consigo chegar. Desde os Júniores, não é? Desde os Júniores. Porque nós começámos com uma excelente equipa de Júniores, que foi tricampeã distrital e que representou o Sporting de Tomar nos campeonatos nacionais, a jogar contra equipas como o Sporting, o Benfica, o Barreirense, o Algés, equipas ali da... Era as potências do basquete nessa altura. As potências, eu recordo de jogar com Queluz também, me lembro. Queluz, o CIF. Mais na parte feminina, o CIF, não é? Mas na altura tinha uma equipa o primeiro ano em que participámos no Campeonato Nacional, jogámos e ganhámos cá o primeiro jogo contra o CIF, o Oriental de Lisboa também, e recordo-me de termos jogado com gente que depois teve uma excelente carreira no basquetebol nacional, nomeadamente o Carlos Lisboa, o Carlos Barroca, que na altura contra quem na altura jogámos. De maneira que... Essa equipa dos Júniores é a que vai também completamente depois para os séniores? Totalmente? Parte dela, porque depois nós... enfim, aos 20 anos, por força da idade, alguns tiveram que cumprir o serviço militar, depois, a partir do cumprimento do serviço militar, reorganizaram as suas vidas, uns voltaram a tomar, outros nem por isso, de maneira que, na altura em que nós tínhamos a equipa de juniores, também havia uma equipa de séniores, e havia uma equipa feminina, uma excelente equipa feminina, também oriunda na sua gênese da Escola Industrial e Comercial de Tomar, e que fez também um excelente trabalho a nível regional. Não participou em campeonatos nacionais, mas a nível regional, sim, um excelente trabalho. Essa equipa sénior depois também faz também faz os campeonatos nacionais da terceira divisão. Exatamente, é isso. E na altura tínhamos o Sporting de Tomar e dirigentes, diretores do Sporting de Tomar, que nos apoiavam. Eu recordo-me com grande nostalgia, com um grato reconhecimento ao trabalho do Sr. Carlos Mira Coelho, já falecido, do Nelson Forbes Costa, que chegou também a ser nosso treinador, do Sr. António Gonçalves, que está entre nós, felizmente, do José Rosa, que tinham uma dedicação ao pessoal do basquetebol de uma forma extraordinária, que nos fazia sentir muito bem, de maneira que isso dava-nos alento para que conseguíssemos ser, além de jogadores, treinadores, seccionistas, roupeiros, porteiros, diretores, fazíamos tudo um pouco. E quando as tabelas, Hélder, eram no pavilhão antigo, puxadas para o mar. Puxadas, sim. E então, quando nós estávamos no exterior do pavilhão e ouvíamos uma bola a bater, apoderava-se de nós ali uma exaltação que dizia, há alguém lá dentro, vamos embora. Portanto, nós tínhamos todo... Então, mas a equipa, fala lá desse... A equipa, o 5 inicial. Estava eu, estava o Bernabé, o José António da Piedade de Bernabé, estava o Carlos Alberto Farinha, o José Santos, que vivia aqui em Porto Cavaleiros, o José Carlos Pires Miguel, que organizou a vida dele em Peniche, tínhamos o José Pimentel, que vivia em Carregueiros. Estás a falar da equipa de júniores? Equipa de júniores, sim, equipa de júniores. E tínhamos... E quem era o treinador nessa altura? Treinador, tivemos o Luís Santos, que já faleceu, que foi mordomo da Festa dos Tabuleiros. Tivemos o Luís Santos algum tempo, inicialmente foi ele o nosso treinador, depois tivemos outros como o Serra Ventoso, tivemos o Nelson Forbes Costa. Então, e agora fala lá da tua equipa de séniores. Portanto, há depois uma mescla de juventude
Portanto, e a equipa de jogadores séniores mais velhos, não é? foi criada na altura em que se foi constituída também a equipa de júniores. Entretanto, os júniores foram ganhando idade e acabaram por integrar a equipa de séniores, que disputava na altura o Campeonato Nacional de Terceira Divisão, Nessa altura havia primeira, segunda e terceira divisões? Havia. E então ingressava-se, quem se inscrevesse na Federação Portuguesa de Basquetebol na terceira divisão. E foi assim que então relembra lá na equipa de séniores uma equipa do Zé Gameiro, recordo-me do Arlindo, recordo-me do Taça, recordo-me do Taça ao Pequenino, o Vaso, o Manel Marques, e outros que foram aparecendo, por exemplo, que gostavam do basquetebol e que vinham para tomar por razões profissionais e que sabiam que existia uma equipa e que vinham treinar, e então aquilo não era preciso fazer prova, treinavam, aprovavam, ingressavam na equipa, inscreviam-se e ingressavam. Portanto, era assim que recordas com nostalgia? Recordo. E depois o teu bichinho do basquetebol, o que é que acontece? Acontece que eu, por razões profissionais, acabei por me instalar em Santarém. Fiquei em Santarém e, entretanto... mas antes disso fui para Coimbra, cumpri o serviço militar obrigatório e em Coimbra ainda estive a treinar na Académica. Acabei por não ser inscrito porque os jogos eram ao fim de semana e o fim de semana era sagrado. O fim de semana era Santa Terrinha. Pois este período do basquetebol competitivo em Tomar tem poucos anos. O período competitivo com a equipa sénior? Sim. Porque depois termina quando? Termina para aí em 82, sensivelmente. Eu, nessa altura, acabei por ingressar no Ateneu Artístico Cartaxense, onde ainda fiz... Estavas em Santarém na tua vida profissional, não é? Ia treinar ao Ateneu Artístico Cartaxense e ainda lá joguei, portanto, 2 épocas, sensivelmente. Vamos só, rapidamente, vou ler aqui um pequeno texto. Não podemos falar do basquetebol sem fazermos uma viagem aos comentários do professor João Coutinho. Dos jogos de Carlos Lisboa, Augusto Baganha, Rui Pinheiro, Mike Plowden, Pedro Miguel, Jean Jacques, grandes nomes e uma modalidade que despontava ao mesmo tempo que a NBA, nos era transmitida pela RTP2, lembram-se perfeitamente, aquelas tardes de domingo a seguir ao almoço. E claro, falamos do Michael Jordan, de Larry Bird, Magic Johnson, tantos nomes, o Zé Rosado já vai falar a seguir. Hoje há uma outra oferta, ou seja, existem muito mais atividades, existem transmissões durante a madrugada de vários jogos através dos canais específicos. Há muito mais ofertas noutras modalidades. Já falámos um pouco sobre isso. O que é preciso para que os jovens de hoje voltem a ver os ídolos como nós víamos nessa altura? Eu acho que é isso mesmo. Falta voltar a esse tempo da RTP2. Ou seja, o que é demais também ter um pouco do protagonismo daqueles nossos ídolos. Certo. É isso. O que eu acho é isso. Há muita dispersão de informação. E para fixar os miúdos tem que se lhes ser mostrado, tem que se mostrar a eles que é bonito, porque eles a partir daí vão ao computador, vão ao YouTube e eles encontram. Só que para lá chegar é preciso que lhes mostrem primeiro. Eu, por exemplo, estava com uns colegas meus na segunda-feira que nunca na vida falaram de basquete comigo. Vi aquele jogo do Sporting com o Benfica, e aquele jogador, aquele do Sporting, aquele que matava triplos e aquele que driblava e não sei o quê. E tem que haver essas referências, saber nomes. Nós sabíamos o nome completo, eu sabia o nome completo da equipa do Benfica, eu sou sportinguista. Sabia o nome completo da equipa do Sporting, sabia o nome completo da equipa do Porto. E essas referências hoje em dia acontecem, mas tem que lhes ser mostrado. E é o trabalho que se está, neste momento, creio eu, a fazer a Federação, principalmente, de demonstrar que existe esta modalidade, fazer um esforço, até aqui com a Rádio Hertz, eu estava a contar há pouco em off, que fui convidado para uma festa de basquetebol, que é um evento grande da Federação, e fui convidado através da Rádio Hertz para ir lá fazer uns pequenos artigos, reportagens, o que é que seja, para que seja a modalidade mais divulgada por toda a gente. E acho que isto é importante, porque estar na Sport TV às 2 da manhã é só para quem gosta, é só para quem é fanático já pela modalidade. Uma pessoa comum não vai a essa hora ver um jogo.
Mas se vir um jogo como o Sporting Benfica no Canal 2... O aparecimento do Sporting também é importante. Não pelo Sporting em si, mas haver os três grandes numa Os três grandes é modalidade, importante. não é? O Sporting foi convidado para a Liga Profissional. Portanto, hoje em dia há 4 divisões e o Sporting foi convidado para ir para a Liga Profissional direto. E Zé Rosado, o que é que tu achas nesse aspecto? Como é que está o basquetebol nacional e como é que funciona um pouco? Porque os nossos telespectadores e ouvintes muitas vezes não têm noção, mas a Liga Portuguesa, por exemplo, tem essa particularidade das equipas serem convidadas. E depois tem também os requisitos que essas equipas têm que ter. Claro, são bastantes a nível financeiro, a nível de muitas regras que existem. O Sporting foi convidado, mas foi um extra, portanto, mas não existe uma liga profissional. O problema é esse. Tem que haver uma liga profissional. Foi a primeira liga profissional que houve. É o passo mais importante é o para o passo mais basquete importante. dar Creio que sim. Primeiro, os três primeiros, no três bom grandes sentido, claro. eram importantes, foi feito e está a ser importante, creio eu, para divulgar o Benfica Sporting, o Sporting Porto. Acho que isso é importante haver nessa modalidade. É importante que seja divulgado em canal aberto e é importante que seja profissional, como foi. Uma liga profissional foi a primeira que existiu em Portugal, ainda antes da do futebol. Aliás, o presidente na altura da Liga Profissional de Basquetebol passa para presidente da Liga de Futebol na altura. E o Sporting faz uma aposta com jogadores de grande nível, vai ao Claro. Oliveirense buscar realmente um jogador fora de série. Podes falar um bocadinho disso? Luís Magalhães, que tem uma experiência enorme. Luís Magalhães foi jogador, não é? Nos anos 80. Passou nos grandes clubes Claro. já de Portugal. E fizeram uma busca por melhores jogadores. Alguns jogadores foram buscar aos Estados Unidos, mesmo portugueses que estavam a jogar nos colleges, nas universidades, miúdos muito novos para integrar a equipa, mas já com experiência dos Estados Unidos, e jogadores americanos com qualidade. Depois, a partir daí, fez uma equipa que neste momento está em primeiro lugar. Diz-me uma coisa, Zé Rosado, Kobe Bryant não pode fugir. Sim. Tu, que és um homem e um apaixonado, mexeu muito contigo, obviamente. Confesso que chorei. Nesse dia chorei um bocadinho. É uma referência, tem que haver essas referências para os atletas que estão ligados à modalidade, e ele é uma delas, seja ele, o Michael Jordan, os Larry Birds, todos eles são referência para nós e são aqueles que nós, miúdos na altura... São os Cristianos Ronaldo. São os Cristianos Ronaldo que chamam, que apelam, os LeBron James, que apelam aos miúdos para a modalidade, os miúdos estarem no treino e estarem com o nome do jogador nas costas, os craques todos. E isso é importante a ver. E a nível do distrito, como é que está o basquetebol do distrito de Santarém? A nível distrital, nós neste momento temos só uma equipa sénior, que é a equipa do Chamusca Basket. Sei por informações do nosso diretor técnico que para o ano vai haver uma equipa também sénior de Rio Maior. Rio Maior tem escola de desporto, tem facilidade, tem professores ligados nas escolas e ligados à federação, tem o centro de alto rendimento e neste momento tem uma academia MVP em que os miúdos são formados para o alto rendimento ligado ao basquetebol, e portanto está neste pé, portanto está no Chamusca Basket, está na CNB1, portanto possível, neste caso será a terceira, que poderá, neste momento estão em segundo lugar, poderão estar, o terceiro lugar, poderão chegar à Proliga, que será a segunda divisão, estão nesse caminho de ainda a possibilidade de subirem de divisão, e o resto está ligado só à formação. Já agora vou também chamar aqui também à nossa rádio, o Alcino. Os jogadores do Basquetebol de Tomar vão ao vivo ver esses grandes jogos? Ainda não, mas eu quero é que venham de outros lados cá. O nosso objetivo, de facto, é irmos paulatinamente crescendo. Já somos, neste momento, pelas indicações que nos são dadas, o clube do distrito que tem um crescimento, embora lento, mas mais sustentado. E a nossa ideia é precisamente crescer desde os sub-8, sub-6. Não, a minha pergunta é mesmo para essas pequenas crianças que estão a começar o basquete, indo um pouco ao encontro daquilo que o Zé disse, ver os craques ao vivo. Claro, não temos ainda essa capacidade. Não há hipótese de haver um protocolo. Eu recordo que no meu tempo, quando acabava um treino dos infantis, que eram sempre mais cedo, acabava o treino e nós ficávamos ali a ver os mais velhos que estavam em competição a nível superior, na altura o Lessa, na segunda divisão.
e só saía de lá quando era puxado pelas orelhas, não é? Nós não temos esse referencial, tem sido uma dificuldade para nós, não é? Esta equipa que infelizmente não deu continuidade teria sido, e ainda é, de algum modo, os referentes para os nossos atletas. Há clubes à volta que têm essa capacidade, mas que, pelos motivos que lhes disse, quando chegam aos 18 anos, por irem para outros locais, por questões de estudo ou profissionais, deixa de haver esse referente. Agora, o que é que nós pretendemos de facto? Quer com o protocolo que eventualmente consigamos fazer com o Politécnico, e quando tivermos uma formação capaz de chegar à idade sénior, esses sim serem os referentes dos mais novos e garantidamente tomar tem condições, quer em infraestruturas, quer o apoio, e que certamente se irá manter e aumentar até, para dar continuidade a este trabalho. E não tenho dúvidas que, face àquilo que nós vimos fazendo, é uma questão de catapultar, e estamos a consegui-lo, de facto. Estamos a consegui-lo lentamente, mas aos poucos têm vindo mais miúdos, e mais miúdos com mais qualidade. E quando ingressam em algo que já está num nível superior de prática, garantidamente os objetivos serão mais facilmente alcançados. Tu José Rosado, tens também essa tua forma de estar e de viver o basquetebol. Seria, na tua ideia, também importante os jogadores irem, por exemplo, ao Alvalade, Sim, eu acho que isto é importante o que o Alcino disse. Sim, portanto, não tirando toda a verdade que foi quando se conseguir ter equipas de escalão superior ou sénior mesmo, os miúdos veem neles logo ali a referência, os seus ídolos, não é? Mas sim, acho que isso é importante, e nós também queremos, em colaboração com a Federação, trazer cá, portanto nós temos estruturas de pavilhões que permitam isso, convidar, por exemplo, uma equipa sénior ou mesmo a seleção nacional para vir cá. Este nosso pavilhão tem condições para, por exemplo, uma final ser disputada aqui. Quer o pavilhão municipal, quer o pavilhão da Nuno Álvares Pereira tem, garantidamente, não direi o da Nuno Álvares para equipas de primeira divisão sénior, por questões de segurança, não é? Mas claramente o pavilhão municipal tem todas essas condições. Nesse aspecto, Alcino, o Tomar está bem servido? Está bem servido e subaproveitado. Como é que podemos resolver isso? Ou seja, está aqui um vereador que melhorar esse aproveitamento. Não, está aqui um vereador como ex-praticante, não está nessa mas a verdade condição, tem que ser dita. Aliás, deixa-me só salientar isto, e há bocado falámos em off, antigamente no tempo do Helder havia talvez o triplo das modalidades, não era? E vocês continuavam a praticar desporto. O Sporting havia e havia só o pavilhão aqui, havia o pavilhão que Desculpa, já voltamos ao... À terça e quinta estava reservado para o hockey em patins, porque era a modalidade rainha, não é? Mais, a modalidade com mais projeção a nível nacional, portanto, e que levava o nome de Tomar longe. E depois, às segundas, quartas e sextas, era ali umas horinhas para o basquetebol. Depois também havia outras modalidades que precisavam do pavilhão, nomeadamente o badminton. E depois naqueles espaços que era possível aproveitar, tínhamos o tiro com arco, dentro do... atrás. O halterofilismo. Ou seja, do nada aproveitava-se tudo. Aliás, eu recordo-me de que tínhamos alguma dificuldade quando não havia pavilhão. E o handball também. E o handball. Chegámos a ir treinar ao Regimento de Infantaria 15, a um pavilhão, enfim, muito rudimentar que lá existia. Ao pavilhão do antigo Colégio Nuno Álvares. À escola, ao ginásio da Escola Industrial, portanto aproveitávamos tudo aquilo que fosse possível aproveitar. Alcino, os dias de hoje, 30, 40 anos depois. Nessa sequência também, obviamente que devemos ser coerentes e acima de tudo, enaltecer aquilo que nos é dado. Quanto aos apoios, sei que a Câmara tem e continuará a dar apoios ao associativismo, e nós não somos exceção. Não fosse esse apoio, garantidamente este projeto cairia pela base, porque os nossos patrocinadores não teriam capacidade para manter na totalidade todos os custos que este projeto embarca. Quanto a infraestruturas,
o modelo também foi alterado. Antigamente não havia tantas condições e, como dizem, praticava-se. E acho que esse modelo também temos que o repensar, porque enquanto nós não conseguirmos colocar a modalidade na rua, e nesse projeto parece desavindo àquilo que estava a dizer, mas tem a ver com o seguinte: há uma nova modalidade que é o 3x3. O 3x3 é oriundo do street basket, portanto, do basquete de rua. Todos nós, quando éramos mais pequenos, íamos para a escola com bola de basquete no bolso, não é? Na sacola, e quando lá chegávamos, garantidamente, bola a bater, não havia intervalo nenhum que não houvesse lá, e havia até rivalidade para conseguir deslocar uma tabela para fazer o jogo. Hoje em dia vai começar a ser novamente, já se vê miúdos na rua com bolas debaixo do braço, e nas escolas já há bolas. Espaço lá perto do estádio, precisamente onde eu quero chegar. Muitos miúdos estão ali durante o projeto que foi feito multifacetado, com um campo de basquetebol, e depois ao lado um núcleo para voleibol de praia. Penso que a parte da areia foi um projeto frustrado, porque, primeiro, que não lhe dão utilidade, e aquilo que se vem verificando é que aparecem tudo o que é detritos, vidros, cacos, agulhas e mais não digo. É projeto da Câmara reformular, porque precisa de obras. Foi-nos lançado o repto e, infelizmente, não tem dimensão para criar um ringue de competição de 3x3. Obviamente será repensada a capacidade de fazer, e estamos a fazê-lo em coordenação com a Câmara, no sentido de criar um espaço onde também possamos fazê-lo, porque vai ser de facto um boom em termos competitivos a modalidade do 3x3. Ali, o que é que nós propusemos? Que seja retirada a areia, e no espaço ao lado daquele campo de street basket que lá está, será criado pelo menos mais um. Isto permitirá que todos aqueles jovens que vocês veem lá e que fazem fila e aguardam durante horas para poderem praticar, na altura de primavera-verão, poderão, ao fim da tarde ou durante o dia, ter uma prática continuada da modalidade. E isso será importante precisamente também na divulgação da modalidade, porque enquanto nós não conseguirmos pôr crianças em todos os sítios a jogar, daí o investimento nas AECs, daí o investimento nas escolas, e paulatinamente vem aumentando o número de interessados e número de praticantes. Agora falando um pouco mais da parte técnica do basquetebol, desde o tempo do Helder, na altura havia duas partes, não era? Um jogo era dividido em duas partes, se não me engano 25 minutos, 30 minutos, não é? 20 minutos. Fala lá com dois descontos de tempo para cada uma das equipas em cada uma das partes. No intervalo, muita coisa mudou, Helder. Sim, mudou. Agora gostava que entre ti também a nova imagem do basquetebol que está aqui ao teu lado. Era importante vocês falarem um bocadinho das alterações que houve. A NBA ainda tem as suas regras próprias, não é? Mas falem um pouco sobre isso. O basquete é aquela modalidade, podemos dizer claramente, que mais alterações teve para melhor. Sim. Talvez o hockey se assemelha a isso. Não digo todos os anos, mas desde 3 em 3 anos, se calhar a FIBA reúne e revê regras novas. Portanto, a história do VAR, que se fala agora do futebol, aos anos que está implementada, por exemplo, do antijogo, de tudo. O fair play, o próprio fair play, vemos ali homens com idade e um peso e um respeito que há. Mas gostava que o Helder falasse um bocadinho depois, certo? Entrassem também no diálogo. É difícil falar do que é hoje, do que são hoje as regras do basquetebol, porque, enfim, também não consegui acompanhar toda esta evolução, porque ainda por vezes há situações em que estou agarrado àquilo que era no meu tempo, porque hoje vejo mesmo a marcação do garrafão, vejo o aparecimento dos 3 pontos. No meu tempo não havia os 3 pontos. Está-se a pensar nos 4 pontos agora. Pronto, se calhar do meio campo, não é? Lança do meio campo. Bolinha já está. De maneira que é com alguma surpresa que às vezes vejo as regras postas em prática relativamente ao atual basquetebol. Ficas sempre naquela dúvida. Isto agora é assim, é verdade. Mas em termos de espetáculo em si, achas que está muito mais agradável nesta altura? Muito mais. Muito mais dinâmico, muito mais intenso. É, mesmo tecnicamente, mais perfeito, mais artistas. Há mais artistas, quer dizer, fazem coisas fabulosas. O indivíduo às vezes pega Tu já agora falando um bocadinho da posição, qual era a tua posição? Eu era poste.
O que é um poste? Explica lá o que é um poste. Mais perto do cesto, os mais altões. Eu também era. Expliquem lá em termos de posições, agora vamos falar um bocadinho da parte quando técnica. Um base a um extremo, na minha altura, lançava, eu era o que estava mais próximo do cesto para que pudesse ir ao ressalto, se fosse a atacar, pudesse incestar, se fosse a defender, pudesse agarrar a bola e passá-la logo em contra-ataque, que acontecia isso muitas vezes. Portanto, eu e o Bernabé, que eram normalmente os indivíduos que estavam ali, éramos os postes, agarrar bola, conseguíamos ter bola para a frente, contra-ataque, tínhamos o Zé Santos, que era um indivíduo extremamente rápido, e outros, sei lá, o Zé Carlos Simões, que eu não falei há bocadinho, o Tarana também jogou connosco, também jogou connosco na altura, portanto eram indivíduos extremamente rápidos. E depois havia aqueles homens como o Zé Gameiro, que muita gente assobiava porque eram incompreendidos, não mas nós temos que ver isto de outra forma. Nós não tínhamos escola, a nossa escola era o local onde tínhamos a formação académica, portanto, se tivéssemos, hoje tem um clube que também permite que o homem seja formado na sua plenitude, a parte desportiva, a parte académica. Ali era o professor que dizia assim, não, tu agora fazes este exercício. E os professores, aqueles que tinham paixão pelo basquetebol, que era o caso que eu disse há bocadinho, o Brito Sá, o Tuneca, que tinha uma paixão, e tinha sido jogador de basquetebol também, que foi nosso treinador, que eu há bocadinho não falei. O Serra Ventoso tinha sido jogador também numa equipa da escola industrial. Portanto, esses que tinham a paixão pelo basquetebol eram aqueles que nos impulsionavam e diziam, sim senhor, agora vais fazer isto. Tu és um indivíduo com indicações, tens mais características para isto ou para aquilo. Para seres extremo. Tu tens que treinar isto, treinar aquilo e tal, e era assim que nós fazíamos a nossa formação. E tu, depois, em termos de cesto, tinhas uma boa mão? Olha, o melhor que nós tínhamos era o Bernabé. O Bernabé era o indivíduo que tinha uma história qualquer com o Benfica. Que ele tinha uma manga, como nós chamávamos, uma manga que era espetacular. Porquê? Porque nós, na altura do professor Brito Sá, já falecido, como disse, ele disponibilizava o ginásio sempre que não houvesse aulas, para que o pessoal que formava a equipa da escola industrial fosse para o ginásio, se equipasse, fosse para o ginásio e fosse para treinar. O Bernabé, como tinha grande disponibilidade, era o indivíduo que ia lá, pumba, 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 e aquilo era matemática. Então, quando íamos para os jogos, bola para a cabeça, do garrafão, Bernabé, pimba. Eu até tenho uma história, não sei se devia contar, mas vou contar. Deves contar, claro. Vou contar. Então, eu estava na Jacome Raton, na altura, e havia um encontro de antigos alunos. Isto já foi, portanto, eu estava para aí no 10º ano, e então havia a seleção da escola, creio que também fizeste parte, e então a seleção da escola, e a malta juntou-se lá com o Gonçalo, a fazer de treinador, na altura, orientar lá a malta. Vamos receber aqui a velha guarda. Estes gajos jogaram no Sporting Tomar, vamos aqui um encontro de antigos alunos, portanto, vamos fazer aqui uma seleção, vamos treinar aqui à doida, lançamentos, fazer uma escala. O Gonçalo chegou a fazer uma escala de quantos lançamentos e tal. Vamos receber a malta, isto aqui, e jogadas. Vamos fazer aqui um bloqueio, portanto, é uma fixação do jogador, ou outro passar com a bola ao lado, e isto, não sei o quê, bloqueio ali, vai cortar ali, vai não sei o quê, e abre não sei o quê. Isto, 2 jogadas montadas, a malta a treinar, vamos receber a velha guarda. Recebemos a velha guarda, estava o Carlos Farinha, estava o professor Evaristo, estava o Bernabé, não sei se estava também, não sei, já foi há muitos anos, talvez o Graça, talvez. O Carlos Graça, sim. Mas estava a esquecer do Carlos Graça. E então, a malta, eu lembro deles, eu estava no banco e lembro deles, os mais velhos virarem-se para os outros. Como é que é, pessoal? Vamos defender a zona. Isto por causa da situação técnica. Defender a zona é a malta estar parada e enquanto consoante a bola está, eles mexem-se pouco. Ora, aquelas jogadas do bloqueio e de não sei o que, aquilo não resultou em nada. Para as velhas guardas. Moral da história, levámos uma tareia daquelas à antiga e os velhos deram-nos uma lição. Exato, e falando um bocadinho sobre isso, e agora temos que aproveitar para a parte técnica. Costumamos, homens do desporto como nós, todos dizer desde a nossa formação, seja qual for o desporto, que é no basquete que se bebe sobretudo a parte defensiva. Aliás, os bloqueios, hoje há no hóquei, há em várias modalidades, no futebol, é no basquete que isso tudo aparece. O que é que o basquete tem a mais ou está à frente das outras modalidades? Eu acho que é a nível da coordenação motora. Porque há um movimento de pés, trabalho de mãos, braços, que as outras modalidades não têm ou não têm tanto.
é preciso estar muito preparado fisicamente, se calhar talvez a natação e o basquetebol seriam aquelas modalidades que a nível de qualidade de coordenação motora é das mais evoluídas. E isso depois transmite, e depois a parte técnica, a parte das regras estarem sempre a evoluir, como vocês estavam a dizer. Ainda agora, a última regra é um pequeno pormenor que nós chamamos passo zero, ou seja, a bola vem, se temos o pé no chão e estamos em movimento, significa que esse passo não conta, ou seja, se for bem estudado pelo treinador e tecnicamente pelo jogador, há uma vantagem do atacante perante o defesa para ter mais um passo, que antes não existia. Ou seja, se for bem feito, conseguimos fazer os passos do handball, que são 3. Diz-me só uma coisa. E também, só essa pequena regra que mudou, estamos a falar de há 3 anos atrás, faz uma diferença, e os treinadores têm clínicos e têm formação. Como é que vamos estudar? Até ao nível do ensino. Notei isso agora no Sporting Benfica. Eu disse, mas isto não é passos. Não é passos. Não é passos. Por exemplo, isso no meu tempo era passos. É verdade. O Harden, por exemplo, o James Harden, que é um jogador dos Estados Unidos, é o rei do passo zero. Trabalha-se isso. Trabalha-se isso. Explica-me só uma coisa, a mim e a todos nós, os nossos ouvintes sobretudo, essa história dos rookies nos Estados Unidos, ou seja, até nessa parte do fair play é diferente de todo o mundo, ou seja, as equipas de 10ª divisão dão-nos lá uma ideia do que acontece, são os primeiros a poderem escolher os jogadores que saem das universidades, não é? Portanto, ao contrário do que acontece, pronto, eu estou a falar para tu explicares, mas ou seja, até aqui há uma diferença enorme porque, vamos lá, virando isto para o futebol, são sempre os mais ricos, os mais poderosos a poderem fazer isso. Até nessa vertente, o basquete americano é diferente. Explica. Porque há regras. E isso tem a ver também com os requisitos. Claro, eu creio que torna a liga, que são cerca de 30 clubes, torna a liga mais competitiva, porque um clube que num ano está mal, no ano a seguir ou daqui a 2 anos pode ser eventualmente campeão. Golden State, não é? Que nesta os altura Toronto Raptors, que foram campeões ano passado. Está em baixo. Pronto. E isso é importante. Explica lá, para nós percebermos todos essa regra, essa forma de estar. Mas muito resumidamente era o que estava a explicar, era o que já estava a dizer. Portanto, o campeonato dos Estados Unidos universitário é a segunda maior liga do mundo. Tem audiências brutais, tem regras diferentes, por exemplo, o tempo de ataque é maior, tem muitas regras que permitem a evolução técnica do jogador, e o jogador não recebe, o jogador não é profissional, o jogador dizem assim, olha, não lhe damos nada, podemos dar o equipamento que quiser, pode levar sapatilhas para casa, equipamentos, mas não pode receber ordenado. Aqui recebe uma formação. No final, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser o que quiser, tem um curso superior. Se quiserem enverdar e se as equipas da NBA quiserem que você seja profissional e você quiser ser profissional, vamos então o draft que chamam, portanto é tipo um leilão, escolha, entre aspas, entre a escolha, em que o primeiro a escolher será, os 4 últimos são sorteados, também não é bem assim, mas os 4 últimos são sorteados, o primeiro a escolher escolhe o melhor. Pode não ser o melhor, daqui a 2 ou 3 anos podemos pensar, é a aposta da equipa naquele tipo de jogador. Naquele tipo de jogador, por exemplo, eu preciso de um poste para a minha equipa, eu preciso de um base, se calhar este é o melhor, vou apostar neste primeiro, portanto a ordem sequencial é sempre essa. Diz-me uma coisa, porquê que não há harmonia entre a FIBA e a NBA? Tem a ver com os sponsors e tem a ver com a aposta. Tem a ver com a forma como se empreende a própria modalidade. Estava a ouvir e a questão prende-se de uma forma genérica. Vamos ver como modelo o futebol. Imaginemos em Portugal a liga profissional que só podia ir buscar jogadores aos clubes de formação. E a modalidade lá está de tal forma divulgada que todos os atletas entram em competição desde as escolinhas, nos liceus, e chegam às universidades os muito bons, já. Onde há campeonato. Muito bom. Agora, temos uma liga profissional que é altamente rentável. E a liga profissional, a NBA, para captar os bons, tem que investir. E investe muito. Não é?
Obviamente que um jovem, imagina em Portugal, no futebol, não é, que quando chega à sénior tem que ir jogar para os arrabaldes. Se as equipas profissionais fossem também obrigadas a ir ao tal draft, certamente a captação, e felizmente estamos muito mais evoluídos nesse aspecto e estamos a começar a dar cartas nesse sentido, até na própria modalidade de basquetebol em Portugal. Temos já no campeonato universitário americano portugueses bons, não é? E que se calhar alguns finalmente chegarão à NBA. Temos em Portugal meninas que já estiveram na WNBA, no caso da Tisha Penicheiro, excelente atleta, e a questão é a perspectiva como nós vemos esta modalidade. Se nós vemos esta modalidade como uma modalidade onde os meninos se vão divertir e passar tempo, então passamos o tempo e aquilo que chegamos é fruto disso. Nós temos que olhar para a modalidade como ela própria é hoje em dia, que é altamente competitiva, altamente técnica e que pode ser altamente rentável. Agora, para chegar a altamente rentável, nós temos que lhe mudar as prerrogativas desde a base. Explique-me só uma coisa já agora, nos Estados Unidos até nisso é diferente, falamos do hockey no gelo e no basquetebol, eles têm jogos todos os dias. Não. Todos os dias. Sim, têm que fazer as viagens, não é? Mas todos os dias andam de avião. Possível? Ou seja, nós quando falamos, vamos sempre aqui buscar um bocadinho o futebol, jogar à quarta e ao domingo, é um jogo com uma intensidade e uma dinâmica como o basquetebol. Expliquem lá como é que é possível. É preciso ser fora de série. E a forma de praticar o desporto tem que ser diferente. E o próprio treino. O treino é super intensivo. O avião, portanto, é super desgastante. O treino é super intensivo. Super homens também, Tanto que os Estados Unidos dificilmente perde um jogo, a seleção dos Estados Unidos dificilmente perde um jogo. Podemos comparar quantas seleções poderia haver até nos Estados Unidos? Precisamente. Mas hoje em dia o que é engraçado também, por outro lado, é que a NBA também já tem muitos jogadores que não são americanos. Já estão a tal história de as universidades já irem buscar os espanhóis, os australianos, brasileiros. Os precisamente. Essa é uma pena também. Eu era fã incondicional de Erasmo. Estamos com o tempo contado. Já agora, só para terminar, nesta altura, o top 5 das melhores equipas de basquete do mundo. Do mundo é melhor dizer dos países, em países. A nível de país, talvez os Estados Unidos, claro, talvez ali depois a Espanha, tem uma liga profissional que ainda era nós ter, e tem pavilhões cheios, tem o Real Madrid, tem o Barcelona com pavilhões com milhares de pessoas a assistir, e depois temos na Europa bastantes Itália, Grécia, aquilo é uma loucura, os países de leste, a antiga Jugoslávia, esses países daí, Eslovénia, tem bastantes equipas, mesmo a Austrália também. Aliás, já tem bastantes jogadores. Tem um jogo também importante para decidir se continuava ou não na Liga, não é? O Benfica, não é? Sim. Não sabemos o Perdeu. Portanto, está eliminado também, não é? Temos o tempo a terminar. Eu não resisto a perguntar ao Helder Henriques, como é que na tática política um jogador de basquetebol consegue perceber uma campeã nacional de badminton e um jogador de xadrez? São cooperantes. Ambos são cooperantes. 3 segundos dentro do garrafão. Olha, Helder, após este nosso programa, esta emissão hoje, vais seguir um bocadinho melhor a carreira do basquetebol? Sim, aliás eu fiquei sensibilizado na altura em que me apareceu na ordem do dia de uma reunião de Câmara a cedência das instalações para o Basquete Clube de Tomar, que fica muito agradado com o facto de termos ali instalações camarárias cedidas ao Basquete Clube de Tomar na Alameda 1 de Março. São umas instalações curtinhas, exíguas, mas ainda não estão, é uma questão de coordenação. É preciso começar por algum lado. E claro está que fico muito agradado em termos o Basquete Clube de Tomar de pé e com um projeto válido e com pernas para andar. O Rosado sei que é um apaixonado, o Alcino também já o tinha visto nestas leads há uns tempos, já tínhamos falado inclusivamente em situações relacionadas com o basquetebol,
e, como tal, alguma coisa que eu possa contribuir. Na qualidade de vereador, não nessa qualidade, porque a qualidade de vereador... Isso é que é o mais importante. Temos tido apoio e garantidamente iremos ter. Essencialmente, como o Alcino disse, o apoio no âmbito do associativismo, e estou em crer que o vereador responsável pelo pluro do desporto, que é o Cristóvão, o vice-presidente, também o trabalho há de estar atento e sensibilizado para isto. Antes de terminarmos, sei que vocês fizeram aqui um trabalho também para a Fundação Salvador. Rapidamente, isso é uma perspectiva que nós temos para o clube. Nós não queremos formar apenas atletas, queremos formar, como disse o Sr. Vereador, pessoas, homens e mulheres, e enquanto o seu crescimento tem que ter um sentido altruísta, porque o jogo também tem esse princípio intrínseco. Nesse sentido, a nossa perspectiva é que levarmos de vez em quando a efeito partidas ou eventos solidários. Aquele foi o nosso primeiro, teve uma dupla vertente em que a primeira vertente era precisamente angariar dinheiro para uma instituição que estivesse também ela em prol dos outros. Achámos que a Associação Salvador seria a mais indicada. Porquê? Porque fomos buscar a possibilidade que a Federação tem, e tem como programa, levar as seleções aos sítios onde há modalidade. E, portanto, nós, aproveitando, sabendo que havia uma seleção, no caso de deficientes, que estava com dificuldades de locomoção, que estava a estagiar em Rio Maior, lançámos do repto para virem até nós, foi aceito e, portanto, faria todo o sentido que a Associação Salvador fosse a entidade promovida. A segunda vertente tem e ainda está em decurso, estamos a recolher material escolar que, através do R15, vai ser levado até à República Centro-Africana para crianças de escolas altamente carentes. Quando eu digo falar na formação de pessoas e neste sentido altruístico, é evidente que este ano e no primeiro evento foi a Associação Salvador, em futuro próximo divulgaremos outras atividades que também nos propomos levar a efeito e, quem sabe, aí dentro da cidade. José Rosado, faltas tu dar a tua última imagem do basquetebol. O que é que te move? Qual é o teu objetivo para já? Claro, para já tem que ser o gosto pessoal. É daquelas coisas que eu não tive formação de basquetebol, tirando a escola, não tinha clube e quero que os miúdos da minha idade, que eu tinha quando comecei a gostar de basquetebol, aos meus 14, 15 anos, tenham essa oportunidade. E acho que estamos a conseguir isso. Temos ali um espaço com cada vez maiores atletas e cada vez com mais condições, miúdos a competir em campeonatos, pela primeira vez também participar numa taça nacional, nossa equipa sub-19. Portanto, estamos a evoluir de uma maneira e isso é o que me move, portanto, é ver os miúdos a evoluir como pessoas e como atletas, e numa modalidade que eu adoro, não é? Que é a minha paixão, e com a oportunidade que eu não tive. Eu só joguei praticamente sénior, só em sénior é que Alcino, José Rosado e Helder, Esperamos, obviamente, que a nossa emissão e a nossa rádio tenha feito um bocadinho também pelo florescer novamente do basquetebol em Tomar. Um grande abraço, muitas felicidades, um privilégio e também um orgulho enorme também. Obrigado. Muito obrigado. E assim terminamos mais um À Mesa Com, esta noite com a realização deste programa num 3x3, com clara vitória da equipa constituída pelo Alcino Gonçalves, o José Rosado e o Helder Henriques. Convém também dizer que atingiram os 3 dígitos, sem dúvida, na pontuação. Foi um gosto, um agradecimento especial à Maria Isabel, restaurante Parreirinha, que contribui e muito para a realização deste À Mesa Com. Para todos, boa noite, voltamos para a semana. Boa noite e muito obrigado. Boa noite.